Sabe quando a gente pensa em sobriedade e a primeira coisa que vem à cabeça é simplesmente parar de usar? Bom, hoje a gente vai mergulhar num conceito que mostra como a história é bem mais complexa: os fenômenos de para-abstinência. É uma forma de olhar para isso tudo não como uma linha de chegada, sabe? Mas como, sei lá, um ecossistema inteiro, cheio de detalhes que muitas vezes a gente nem percebe. Então, para a gente começar essa conversa, vamos pensar numa pergunta que parece óbvia, mas que tem muito pano para manga. Afinal, o que é sobriedade de verdade? Pois é, será que é só isso? Só não usar mais? A verdade é que pensar assim é ver só a pontinha do iceberg, né? A jornada de verdade, aquela com as dificuldades e as conquistas, tá toda lá, debaixo d'água. E é exatamente para esse universo que a gente vai agora. Vamos ver o que tem além do simples não usar e entender por que a abstinência é muito mais do que só uma decisão individual. Olha só, aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a abstinência em si, né? O ato de parar. Mas do outro, tem o que a gente chama de fenômenos para-abstêmios. Pensa que são todas as coisas, as pessoas, os lugares que ficam girando em volta dessa decisão. É tudo que acontece no entorno. Ok, tudo começa com uma pessoa, com uma decisão. Mas é igual jogar uma pedrinha num lago, sabe? Aquela decisão cria ondas. E essas ondas vão se espalhando, batendo em tudo e em todos de jeitos que a gente nem imagina. E a primeira onda, que costuma ser a mais forte, acerta em cheio quem está mais perto. É aqui que a gente começa a ver como a sobriedade vira uma coisa coletiva, que envolve toda uma rede de apoio. E olha que legal esse conceito abstinência paralela. A ideia é super bonita. É quando a sobriedade vira um gesto de parceria mesmo. A família, os amigos, eles decidem parar também. Não porque eles tenham um problema, mas para dar aquela força, para ser um espelho para quem está no processo de recuperação. Imagina a potência de um gesto desses. É a sobriedade virando um ato de amor, de companheirismo puro. Isso cria um ambiente de apoio que, nossa, pode mudar o jogo completamente. Não é só sobre o que se para de fazer, mas o que se faz junto com o outro, né? E essa onda de mudança não para nas pessoas, não. É tão forte que ela pode mudar os lugares, mudar o mapa da cidade, literalmente. Bora ver agora como até os lugares físicos entram nessa dança. Como eles deixam de ser um gatilho para virar um aliado de verdade na recuperação. O nome para isso é abstinência geográfica encampada. A ideia é que um lugar que antes era ligado ao consumo pode ganhar um significado totalmente novo. Ele deixa de ser aquele ponto de gatilho e vira um espaço que ajuda, que promove a sobriedade. E os exemplos são muito fortes, né? Pensa aí, um bar que vira uma academia. Um mocó, um lugar abandonado que de repente vira um centro religioso, um espaço para a comunidade. É a prova viva de que a recuperação tem o poder de reconstruir o mundo em volta. Bom, a gente já viu como a sobriedade se espalha para fora, né? Para as pessoas, para os lugares. Agora é hora de virar a lente para dentro, para o mundo interno que é bem complexo e, muitas vezes, cheio de turbulência. Porque o caminho não é uma linha reta. Existem umas coisas que a fonte chama de desvios abstêmios. É quando a pessoa para de usar, beleza, mas a cabeça, o jeito de pensar, continua no modo antigo. É tipo trocar o celular, mas manter o sistema operacional velho rodando. Não funciona direito. Esse é o exemplo clássico. A pessoa não usa mais, o que é um passo gigante, claro, mas ela ainda pensa, sente e age como antes. A casca mudou, mas o miolo ainda está naquele processo. Isso gera um baita conflito interno, né? Essa frase é um ótimo exemplo de outra coisa, o quadrilátero abstêmio incompleto. O nome é complicado, eu sei, mas a ideia é simples. A motivação para parar vem toda de fora. A pessoa para por pressão, não porque a decisão veio de dentro, de verdade. E aí, claro, a sobriedade fica mais frágil, né? Fica parecendo que está só dando um tempo porque a virada de chave na cabeça ainda não aconteceu. Então, quando a gente junta tudo isso, a pessoa, a galera em volta, os lugares e o mundo interno, o que a gente tem é um retrato muito mais completo e o mais importante, muito mais humano da abstinência. Vamos dar uma amarrada em tudo isso. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, sobriedade é muito mais que só não usar. Segundo, é uma coisa social que mexe com todo mundo em volta. Terceiro, ela pode, sim, transformar os lugares fisicamente. E por último, e talvez o mais importante, é uma jornada interna cheia de curvas, complexa e que tá tudo bem ser imperfeita. E o recado final é esse.
Quando a gente entende esses fenômenos todos, a gente consegue olhar para a recuperação com mais empatia, com mais inteligência. A gente para de ver só a pessoa e começa a ver o quadro todo. As lutas internas, a rede de apoio, o lugar onde ela vive. É um olhar completo, um olhar mais humano. E para a gente fechar, fica a provocação. Sabendo de tudo isso, que a sobriedade é essa onda que se espalha, como que a gente pode ser um ponto de apoio melhor nessa história? Como esse olhar mais amplo pode mudar o jeito que a gente ajuda não só quem está se recuperando, mas todo mundo que está nesse ecossistema? Fica aí para a gente pensar.